canto como uma possibilidade de profissional. Na verdade, eu queria ser arquiteta, acabei me formando em comunicação e fui estudar canto para terapia, simplesmente. Só que quando a coisa é forte, ou sei lá, são os desígnios de Deus, e a coisa, o canto me pegou. Durante muito tempo eu cantei jazz, depois eu comecei a trabalhar com música erudita e fazia jazz e música de câmara, muito tempo. E depois eu fui picada pela ópera, e hoje eu sou do coro do Teatro Municipal. Mas durante um bom tempo eu fiquei só com a ópera, não fazia mais música popular de espécie alguma, até que eu fui convidada pela Dani, ela, Spilma e a Sheila Zaguri para participar, uma pequena participação na homenagem a 100 anos de Pixinguinha. Era para cantar a Rosa. E eu fiquei tão apaixonada pelo trabalho, eu meio que me convidei, e hoje nós já estamos com 16 anos de Mulheres em Pixinguinha. A minha carreira começou assim, eu novinha, gostava de tocar piano, violão, depois guitarra na escola, mas assim, não me imaginava que ia fazer música profissionalmente, e assim como a Nete, eu também fui picada pela música, fui levada, mas eu fazia faculdade de História, passei para diversas universidades, Direito e Economia, não sabia o que eu ia fazer, decidi fazer música, foi o que me equilibrou e que me deixou feliz, né? E aí depois fiz o mestrado, terminei o doutorado agora recentemente em música também, pesquisando a gafieira e o choro. Sempre fui ligada ao choro, né? E um dos trabalhos que eu faço com choro, mas que tem um diferencial, que para mim foi fundamental, que é o diferencial de usar o teatro e a linguagem cênica, que a Nete trouxe pra gente, porque a Nete veio da ópera, né? Ela tem experiência com a ópera. Então a gente usa o choro, que é uma linguagem que eu tenho, assim, que acho que quem me formou musicalmente foram as rodas de choro, porque como é uma música muito difícil, você tem que ter uma técnica muito grande para tocar. Eu me sinto uma aluna do choro também, meus instrumentos de sopro, saxofone e flauta, né? Mas assim, com essa linguagem de misturar a música do choro com a cena e tentar trazer uma mensagem, misturando a história também e com elementos cênicos, foi com o trabalho das Mulheres em Pixinguinha, com a contribuição da Nete. Ali para ela, aquela parada naquela cervejaria. Comemoração dos 100 anos, e aí não seria mais um duo, uma vez que eu estava entrando, depois precisava de uma percussão, então as Mulheres do Pixinguinha. A Sheila estava numa festa também, assim, quando a gente foi assim, a gente já estava com um show mais ou menos pronto, e ela conheceu um produtor que se encantou pelo projeto, resolveu gravar. Nós fomos de mala para São Paulo, gravamos lá no CPC UMES, já com a contribuição. A Nete já era do grupo, né? Inicialmente começamos eu e Sheila. A gente tinha duas músicas que a gente já queria fazer com os arranjos assim diferentes, não queria fazer os arranjos normais, assim como se fosse uma roda. Quando entrou a Nete, que realmente entrou com toda essa contribuição de a gente fazer um espetáculo, foi concomitante com a elaboração do CD. Então a gente já foi elaborando o show e o CD com essa linguagem assim camerística, de pensar assim, com uma linguagem feminina, né, Nete? Até porque nesse período, são 16 anos, não estava ainda nessa febre de musicais no Rio de Janeiro.
E o que a gente estava fazendo era uma coisa, não era um musical, mas tinha um quê a mais, não era uma roda de choro. Tinha historinha, tinha um pequeno cenário, e então isso foi um diferencial e daí foi alavancando. A gente viajou para vários estados do Brasil, nós andamos muito. E que bom que hoje estamos aqui nesse teatro, Dom Pedro, que eu sou apaixonada pelo Pedro II, hein? Minha paixão. Você que está me escutando, é mesmo com você que eu estou falando agora. Você que pensa que é bem, não gosta de ninguém e que o amor melhora. Esse espetáculo, ele tem uma coisa que eu percebo assim na plateia. A plateia não sabe muito o que ela vai... Ela pensa que até vai ouvir uma roda de choro, que é Pixinguinha, e daí ela é surpreendida por vários... são surpresinhas. Desde o início, você vai sendo envolvido gradativamente, coisas acontecem que a plateia não está esperando. E é interessante você pensar o seguinte, Pixinguinha, você pensar a obra dele, ele começa assim, a ter atuação lá 20, 30, ela é uma música que não perde a contemporaneidade. Assim, eu tive nos Estados Unidos agora, eu vendi o CD lá, ficou todo mundo enlouquecido, assim, porque chamber music, Brazilian chamber music, sabe, música de câmara e apaixonadas, que bacana. Então, ela é uma música que você tem a contribuição europeia, porque vieram das danças, a estrutura veio toda da música europeia, o choro veio das danças, né, como tinham as valsas, as polcas, né, e com a rítmica brasileira, com essa mistura toda. Mas assim, é uma música muito rica, assim, é uma música muito bonita. E atemporal, né? Atemporal. Então assim, a gente tem uma durabilidade, não um espetáculo que ele fica fora da moda. Essa necessidade de criar algo que não fosse já o que tivesse sido feito, os arranjos eles têm uma personalidade, cada arranjo, por exemplo, nós fazemos Rosa, voz e sax. Você não ouviu ainda em lugar nenhum Rosa sendo levado dessa maneira. Então, cada arranjo foi muito bem pensado em buscar um diferencial, não só um olhar, como a gente sempre fala, um olhar feminino, mas buscando essa diferença. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com ardor, da alma da mais linda flor de mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor. E nós estamos aqui comemorando os 100 anos de Carinhoso. E que também o Pixinga, né, ela estava falando da influência. Ele inicialmente, ele coloca que o Carinhoso era uma polca. E sendo uma polca, ele não tinha a estrutura do choro, que seria em 3 partes, ela em 2 partes. E como ele tinha 20 anos, era muito jovem, não tinha, né, a garra de brigar com o grupo, ele engavetou essa música por 10 anos. Carinhoso ficou dentro de uma gaveta. Daí, nos anos 20, ele, com a orquestra dele, ele faz a primeira apresentação sem letra. Porque eu fiquei pensando, por que o Carinhoso hoje é um hino? O que levou essa música? Porque a letra não é tão pequena assim. A música é fácil. O que levou essa música a ficar... Todos conhecem, os jovens, até os jovens, né? Os mais antigos, obviamente, cantam, mas todos conhecem. Aí eu comecei a buscar, a pesquisar. Primeiro, nos anos 20, ele dá foi assim, a avant-première do Carinhoso. Ele resolveu desengavetar a música. E aí, coitado, ele estava tendo uma influência assim, todos estavam tendo, aí a crítica foi péssima. Tá com uma influência do jazz. Imagina, pegaram o Carinhoso e assim, trituraram os críticos. Quando foi nos anos... Aí a música ficou de novo guardada. Nos anos 30, a dona Darcy Vargas faz um show beneficente no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e uma atriz, que era atriz e cantora, resolveu que queria fazer um número, queria cantar alguma coisa que fosse um número diferente, mas Carinhoso até então não tinha letra. Daí foi pedido ao Braguinha para que ele fizesse a letra, ela canta, e aí foi uma sucessão.
as gravadoras da época começaram a querer gravar o Carinhoso, porque julgavam, começaram a perceber, né, que isso podia dar certo, mas nenhum cantor queria gravar Carinhoso, porque julgava que parecia uma polca, e até que o Orlando Silva ele fez um trato: eu gravo Carinhoso se você me deixar eu cantar Rosa, para a gravadora. Eu acho que era RCA Victor, eu acho. E então assim foi feito. A música fez um sucesso nos anos 30. Quando chegou nos anos 50, aconteceu de novo. Acho que o Pixinguinha jamais poderia imaginar isso. Essa música é utilizada num filme nos Estados Unidos. Ela recebeu uma outra letra, né? Chamava Love is Like This. O filme romance, a tradução em português seria Romance Carioca. Não teve uma participação da Carmen Miranda, assim, coisa secundária, mas era uma atriz americana que cantava, e eles filmaram parte lá em Hollywood e uma parte no Rio de Janeiro, com aquela visão americana, todas as janelas se abriam e você viu o Pão de Açúcar e tal. E fez um sucesso, era uma coisa meio comédia, e tinha dança e canto, típico da época. Quando foi nos anos 70, uma rede de TV faz uma novela com o título Carinhoso, obviamente esse era o tema da novela. Então eu acho que essa trajetória do Carinhoso... E vou complementar, hein? Atualmente, o Museu da Imagem e do Som, uma das salas deles vão colocar 150 gravações, eu não sei, eu não tenho certeza de quantas gravações de Carinhoso que já existem, assim... É um hino, né? Quer dizer, eles escolherem essa música para ser uma sala dedicada a essa composição. Meu coração, eu sei que aqui tem muitos corais nessa cidade. E aí? Vai-te feliz, vou descer. O Carinhoso é uma música linda. E a letra eu acho que foi muito feliz, né? Muito. A linha foi muito feliz. Muito. E virou isso aí, né? Eu acho que é o outro hino. É outro hino. Porque nós já fomos a vários teatros nesse país e todo mundo canta. Tanto que no show tem um momento que a gente acaba deixando... Toca de novo para a plateia de uma maneira, né? Porque o arranjo que nós fizemos dentro dessa visão de fazer diferente... O Carinhoso também tem um arranjo especial. O Pixinguinha, além de ser um genial compositor, existe uma linguagem para o meu instrumento, o saxofone tenor, que ele desenvolveu o contraponto. Então você vê as composições dele, você pode ter o solo na flauta, né, a melodia, ou na voz, mas ele desenvolveu uma linguagem de contraponto, que é uma melodia contra uma melodia. São duas melodias simultâneas e ele desenvolveu essa linguagem assim, brilhantemente. Claro que outros músicos também fizeram, mas assim, ele é um pilar. Eu acho que o Pixinguinha, ele veio numa época, ele está numa época em que o músico, ele sai de uma condição assim, da profissionalização do músico brasileiro. E o Rio de Janeiro era a capital, quer dizer, a gente tem assim, é um momento chave, até os pesquisadores falam assim, do músico que se transforma. Né, o músico se torna profissional, ele vai sobreviver de música, então ele é orquestrador, ele é arranjador, compositor, quer dizer, ele é artista, né, porque ele performa, vai viajou para fora com os 8 batutas, então assim... Ele trabalhava na rádio escrevendo os arranjos, porque as rádios tinham orquestras. Então, escrevia os arranjos. Escrevia várias introduções das marchinhas carnavalescas, você vai ver, orquestra do Pixinguinha, então é toda uma trajetória, uma riqueza que a gente tem de música, que eu acho que a gente, apesar de já ter muita pesquisa sendo feita, eu acho que a gente tem que valorizar e cuidar, porque lá fora, quando a gente vai e toca essa música, as pessoas ficam enlouquecidas, amam profundamente. E ela assim, é rica, é uma música rica. Rica, atemporal.
para você poder atingir o público, esse público de hoje, você tem que ter uma visão atual. Então, quando os arranjos foram concebidos, e assim, cada uma dava uma ideia, a gente estava tentando, obviamente, trazer para esse nosso momento. E também buscar coisas que as pessoas, os outros arranjadores, ou cantores, ou músicos e tal, não haviam percebido. Então a gente tinha um olhar, sabe, meio detetive, sabe? Eu sempre digo, né, uma lupa, a gente, e olha só, olha aqui que interessante. Por exemplo, eu estava no ensaio com a Sheila, aí a gente começou a tocar um Cheguei, que é a segunda música do espetáculo. Então você vai vendo a melodia descendo e ela vai ter uma hora lá que ela faz uma cadência, e a gente, caramba, é igual uma fuga do bar. E você, de repente, conecta com uma fuga de bar, entendeu? A primeira música, eu tocava com a Sheila, a Nete falou, gente, isso parece um lamento, não é a música Lamentos, mas era a música Naquele Tempo, que é uma música muito triste, parece um lamento, parece uma coisa de saudade, de um outro tempo. E é justamente a música que a Nete, ela de repente, isso veio como uma imagem para ela, que a gente usa no início do espetáculo, que parece que você está numa casa e você vai descobrindo aqueles móveis e você vai trazendo aquela memória. Cada arranjo nosso tem uma historinha. O Rosa, por exemplo, porque que a gente fez com sax. Eu estava em viagem e eu ouvi eu estava dormindo, eu acordei com uma pessoa falando com a outra e ela falava e tocava, era essa outra. Aí eu fui ver quem era essa outra. Não era ninguém, era um cara que estava alcoolizado, quase pela manhã, e ele falava com a pessoa, que essa pessoa era um amor da vida dele, ele discutia, lembra dessa história? E aí eu falei, meu Deus, isso tem tudo a ver com Rosa. Aí nós bolamos essa coisa de fazer o Rosa, que é como se fosse... ela é o bêbado, né, que está se lamentando porque perdeu esse amor, e eu sou aquela outra, a pessoa que não está presente, mas que ele, no imaginário dele, está ali. E daí surgiu o Rosa. E eu acho que as pessoas também, elas ficam muito encantadas. Muito lindo. Com o sax e a voz. Nessa música que muita gente gravou, até a Marisa Monte... Gravou. Deu uma divulgada, de novo, trouxe a música. Elas vão e vêm, né, nas épocas, né? E o público, porque nesse momento nós descemos, vamos para a plateia e a gente vê o rostinho, tem pessoas que conhecem, que cantam. É uma maneira lúdica de mostrar essa música. Os músicos, assim, naquela época, assim, a Nete conta muito engraçada, assim, a maneira como ela vai contando, uma coisa que acontece muito nas rodas de choro, que são as pessoas bebendo. Então, você tem uma confraternização ali dos músicos, então... E essas histórias que a gente foi vendo também na vida, né, de um músico que dorme, um músico... E aí a Nete deu a ideia da gente botar no espetáculo esse personagem, que é o personagem bêbado. Conta um pouquinho. É o personagem bêbado, porque... nós vivenciamos muita coisa. Eu cantei jazz, a Dani tocava na orquestra nessa época, e tinha uns músicos que bebiam muito, porque o músico antigo era comum. Hoje em dia, os mais jovens já não fazem dessa forma, tem uma certa preocupação e tal. Mas eles tocavam em baile a noite toda, eles tinham uma outra visão, e aí dava certo. Eu sei que eles bebiam muito. E tinha um músico em especial que, durante o espetáculo, ele dormia, mas ele dormia na pausa. O que era interessante é que quando dava uma pausa pro instrumento dele, pro naipe dele, ele dormia. E aí ele acordava em cima e tocava. A gente não entendia, que parecia uma coisa mágica. Então o que acontece? Com essa vivência e mais a vivência do Pixinguinha, ele acabou compondo Aí Seu Pinguça, e nós resolvemos trazer essa música essa história, não só do que o Pixinguinha via com os músicos, do músico da época, mas o que a gente via na orquestra.
histórias do Pixinga que eu acho interessante. Uma é que ele foi assaltado. E ele deu um jeito, deu uma enrolada no assaltante, uma virada que, por fim, ele levou o assaltante de madrugada para casa. E a mulher ainda teve lá que fazer comida e ficaram amigos, ele e o assaltante. Esse é o jeito dele. Outra, a mulher ficou muito doente, foi internada. Uma semana depois ele também ficou mal. E ele foi colocado no mesmo hospital. Mas ele não queria que ela soubesse que ele estava doente, porque ele sabia da fragilidade. Então o que ele fazia? Na hora da visita, ele colocava o terno dele, se arrumava todo, saía do quarto dele, ia ao quarto dela, visitava, bonitinho, tal, enrolando ela. Ah, não, você já vai sair e tal. E aí, quando terminava a hora da visita, ele voltava para o quarto dele, tirava o terno. Olha que pessoa. E aí, quando a gente tem no show também, assim, a Nete faz um recitativo, ela conta quando foi o dia da morte dele, porque era um dia de chuva. E de carnaval. De carnaval. Ele estava tocando a banda de Ipanema, assim, quanto que esse músico, essa pessoa era amada, porque parou o desfile, ficou todo mundo... Estava tendo, acho que ele foi na igreja Nossa Senhora da Paz. Ele foi batizar uma criança e estava muito quente e o padre estava demorando. Ele começou a se sentir mal, mas falaram para ele se ele não queria. Não, eu vou aguentar e tal. Mas ele não resistiu. E era justamente no dia de carnaval, quando a banda sai, que é uma banda importante do Rio, né? Nós resolvemos de ver, minha filha, um jardim florescer um dia, onde harmonia. Onde é que está se fazendo uma coisa melhor? Ora, se com amor é melhor. Ora, se com amor é melhor. Todo esse trabalho, Dani, que eu venho percebendo, esse trabalho da música popular, e o fato também da gente ter feito muito baile, por incrível que pareça, isso me ajudou muito na ópera, me deu uma desenvoltura, sabe? Porque é um estilo musical, ponto. Mas quando você tem um leque maior, o seu cérebro, você tem várias fórmulas, vários sons, isso me ajudou muito. Muito mesmo, de aprender rápido, de desenvolver rapidamente determinadas coisas na ópera. Acho que as pessoas não pensam nisso, inclusive há um preconceito. Eu sofri um preconceito no início, quando eu estava muito tempo só fazendo aquele estilo e voltei justamente com Mulheres e Pixinguinha. Depois eu não parei mais, eu resolvi que eu não iria ficar só na ópera, porque eu queria essa flexibilidade. É como você juntar, quer dizer, por que você tem que separar o erudito do popular? São línguas, né? São línguas. São linguagens, assim. E o Pixinguinha, eu acho que... O Pixinguinha tá lá. Ele permeia um outro, assim, como você vê, se você pensava que polca, né, no século XIX, você dançava nos salões aqui, né? Aqui em Petrópolis, quando eles faziam esses bailes imperiais. Qual era a fronteira? Era popular ou era erudito? As pessoas estavam dançando aquilo. Era valsa, era polca, tinha aquelas quadrilhas, né? Com todos aqueles movimentos de quadrilha, Sim. né? E isso forma, os chorões estão lá, eles vêm dessa forma, dessa estruturação musical, junto com... A música ela vai pegando daqui influências e tal, e vai se transformando. E o Pixinguinha fez isso brilhantemente. Quando você vê a mistura dele com a jazz band, quando ele também pega o jazz do início dos anos 20, quando eu acho que o choro e o jazz não são tão diferentes assim, em termos de estrutura, né? Você pega um jazz mais antigo, do ragtime, enfim, a forma também, porque também vem das danças europeias, entendeu? E também vão se misturar de maneiras diferentes. É claro que não é a mesma música, né? Eu não acho que o choro é o jazz brasileiro, mas eu acho que eles têm na estrutura e nas origens similaridades. Então, a gente tem uma música muito rica, graças a Deus, assim, é uma coisa que a gente pode se orgulhar. É da nossa momento música. Complexo, mas é um a momento música complexo. da gente... A música está num momento complexo.
Eu acho que nós somos amigas, em primeiro lugar. A gente se apaixonou pela música, a música nos liga, mas nós temos uma relação de amizade é muito forte. longa, né? Tem são essas ligações kármicas. Eu acho que eu com a Sheila e com a Dani, a Sheila, assim, ela ficou mais tempo na Rio Jazz junto comigo e a gente acabou, a família dela é como se fosse a minha família. Até hoje eu estava mandando uma dedicatória para a mãe da Sheila, que é como se fosse a minha segunda mãe. A casa dos pais dela é como se fosse a minha segunda família mesmo. A gente está sempre ligada, assim, se acontece coisas familiares, a gente está sempre junto. E a Dani, ela não ficou tanto tempo, mas a gente também tem muita afinidade, tem muitas questões parecidas. Até minha cabeça parece mais com a cabeça da Dani do que com a Sheila. Mas a Sheila é minha irmãzona. Minha também. Antigamente, o Mulheres Pixinguinha fazia o seguinte, por uma questão de ser simpático, quando nós viajávamos, nós pegávamos um percussionista local, que a gente julgou que isso seria uma forma de prestigiar o músico local. E foi feito assim, até que no Rio nós encontramos a Clarice, tivemos vários percussionistas no Rio também, maravilhosos, fantásticos, até homem, que antes eram só as mulheres, mas aí tinha um homem lá para quebrar. Até que entrou a Clarice, por acaso, foi substituir alguém, e nós nos apaixonamos por ela. Hoje a Clarice Magalhães faz parte de Mulheres em Pixinguinha, não somos mais 3, somos agora 4. E ela não é mais, assim, vamos dizer, a percussionista convidada especial. Ela faz parte, ela é uma pessoa muito delicada. Muito delicada, e o tocar, a percussão dela também é delicada, e ela compreendeu o que a gente queria com Mulheres em Pixinguinha. Nós ensaiamos, obviamente, até hoje a gente continua ensaiando, porque sempre tem que, como eu te falei, passar o pente fino aqui, criar e descobrir uma coisinha. E é isso, a Dani é muito estudiosa, ela está sempre tentando se superar, ela é fantástica no que ela faz, mas ela é que nem eu nunca estou satisfeita, então estou querendo sempre mais. E a nossa preparação, eu como cantora, hoje de manhã, antes de vir, eu já me trabalhei, e vou continuar trabalhando antes de entrar no palco. A Dani também já estudou a manhã inteira. E é assim, como quando chega, por exemplo, no teatro, aí ela, por exemplo, Nete é experiente com a ópera. Ela vai chegar para o iluminador e vai dizer, olha, eu não tinha a menor noção, quando a gente começou o espetáculo, eu não tinha a menor noção disso, mas ela chega, não, nessa cena, que é a cena da escura, você tem que botar a luz mais azulada. Então ela vai dar toda a dica pro iluminador, porque ela já tem na concepção dela, a gente podia roteirizar, mas ela, quer dizer, na verdade está roteirizado, mas ela vai ter essa busca por essa coisa do mínimo de como é que é o espetáculo. A gente traz uma cadeira de balanço, a gente coloca lençóis em cima, tem a gente tem um mini cenáriozinho para poder... É porque a ideia nossa foi de que até a ideia veio através da música, que seria a primeira música. Imaginar a volta à casa do Pixinguinha. A Pixinguinha faleceu, a casa está fechada, os móveis estão cobertos com lençóis. Então, nós vamos entrar nessa casa e desnudar. Então, literalmente, a gente faz um transetê, entre nós, e cada uma vai desnudando. Infelizmente, aqui não tem piano, mas faz de conta que está um piano, mas ali está a cadeira de balanço dele, que ele sempre usava. E quando tudo termina, tudo fica aparente, fica uma tênue luz sobre a cadeira, e aí a Dani toca, como sendo Pixinguinha no céu, sei lá, em off. Eu não estou em cena, a primeira música eu não estou em cena. Então isso já é uma surpresa. Só o som do saxofone. E a Sheila, a pianista, está em cena, mas está tudo em quase que um BO, mas... E ela toca e a Dani responde como se for o Pixinguinha no céu.
fez Nordeste. Sul do Brasil, Minas, Belo Horizonte, Brasília. Brasília, poxa, Brasília, já tem vários. Cataguases, vários. A gente, infelizmente, não saímos do Brasil ainda. Eu acho que é uma questão de tempo, daqui a pouco a gente vai. A gente queria muito isso. O CD já foi para vários lugares. Quem sabe? Mas, assim, muitas cidadezinhas, aqui no estado do Rio de Janeiro, bastante. A gente teve por um triz para ir para a Alemanha. E para Portugal. Isso, mas com essa conjuntura, né, toda essa problemática atual, aí a coisa ficou, tá lá, em banho-maria, não tá... O CD foi concebido em São Paulo, né? A gente gravou lá no CPC Unis em São Paulo. Foi uma surpresa, inclusive, porque eu não imaginava que aquele show comemorativo, que era uma comemoração, que fosse agradar tanto o diretor da gravadora. A gente não tem noção, né? Porque é muito comum, você se apaixona pelo que você está fazendo e você perde um pouco, né? Você perde um pouco se tá bom, se não tá. Você se apaixonou e pronto. É maravilhoso. Porque a gente foi amadurecendo com a música, a gente foi amadurecendo mesmo, literalmente. E hoje a gente vê como foi bom todo o processo. Todo o processo. E a gente já entende, a gente ainda é capaz de mexer, não é? Claro. A gente continua mexendo. É um processo que não termina, é uma teia que não está pronta. Eu acho que, às vezes eu gosto de fazer analogia da música com o esporte, com a equipe, com a técnica de um time de futebol. Você não faz sozinho um gol, cara. Não faz, entendeu? Você precisa de todo mundo trabalhando junto. Então inclusive a produção, inclusive o espaço que está nos recebendo, entendeu? Porque, de acordo com a maneira, né, o carinho que um técnico vai trabalhar, que o iluminador vai trabalhar com a gente, é um trabalho de equipe. A gente está junto com outras pessoas e assim, tem que ter essa percepção, você não está sozinho. Tem dó de mim, porque eu estou triste assim por amor de você. Não há coisa mais linda, meu benzinho, que esse carinho por você. Ah, meu amor, tem dó, tem dó. Meu amor, tem dó. Eu fico muito feliz, assim, muito orgulhosa, agradecida por estar podendo fazer esse show há tantos anos, assim, e quase que ininterruptamente. A gente não para, assim, a gente não parou nenhuma vez. Acho até assim engraçado, porque geralmente as pessoas mudam um elemento ou mudam o show, a gente está com o mesmo show praticamente. Não dá para mudar o elemento, porque Mulheres e Pixinguinha é como se fosse um produto, vamos dizer assim, é uma identidade, não dá. Eu acho que se sair a Dani, não é mais. Se sair a Sheila, não é mais. Hoje em dia, se sair a Clarice, é outra coisa, porque é como se fosse vamos dizer assim, uma comida não tem os ingredientes. Você não pode fazer um vatapá e tirar o dendê. Acabou, não é vatapá, certo? É assim. Jurar aos pés do onipotente em preces, como